Criar uma instituição de ensino de alto nível e transformá-la em um negócio de sucesso é um desafio em qualquer época, ainda mais há 20 anos, quando ninguém imaginava que isso seria possível. Essa é a história de Eduardo Wurzmann, o homem que tornou o IBMEC uma referência nacional. Eduardo Wurzmann é o entrevistado de hoje do Fundação, programa da startup Quero Educação, que conversa com os grandes empreendedores do setor educacional brasileiro. Fique com a gente. Eduardo, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. A primeira pergunta que eu queria fazer com você começa com uma história. Uma vez eu ouvi de um economista que o melhor negócio do Brasil é ser proprietário de um banco bem administrado. O segundo melhor negócio do Brasil é ser proprietário de um banco mal administrado. Você não era proprietário de banco, mas você estava no setor financeiro, que deve ser um lugar onde você tem, digamos assim, um pouco mais de conforto para trabalhar no setor que está sempre muito bem estruturado. Migrou para a educação. Quando você migra para a educação, você faz a troca, você reajusta a sua carreira simplesmente como a oportunidade de gerir um novo negócio num outro setor, ou a educação tem algo a mais que te leva a se inserir nela? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Na verdade, eu era sócio do banco. Bancos bem administrados são bons, bancos mal administrados quebram. Eu era sócio do banco, eu nem estava morando no Brasil, eu sempre gostei muito de educação. Quando eu fiz mestrado nos Estados Unidos, eu pensei em seguir direto para um PhD e optei por não, para voltar para o Brasil. Era outra época, o Brasil saindo da década perdida, e eu fui trabalhar em banco de investimento. Mas eu sempre gostei de educação. Mas quando eu decidi fazer a mudança, o Brasil estava mudando novamente, tinha a LDB, o mercado de educação era absolutamente incipiente, estava começando no Brasil como uma indústria. E eu me lembro que eu conversei com a minha esposa e falei assim, olha, tem essa oportunidade, mas é uma mudança na nossa vida. E ela falou, quantos anos você acha que vai precisar para vingar? Eu falei, 10 a 15 anos. E ela falou, vamos, porque eu sei que é uma coisa que você queria fazer. Então, foi um salto, eu não vou dizer que foi no escuro, mas foi uma novidade. Ninguém entendeu, minha mãe não entendeu, ninguém entendeu. Falou, como é que você deixa de ser sócio de um banco de investimento e vai trabalhar em educação? Você vai ser professor? Eu falei, não vou ser professor. Mas foi a melhor decisão da minha vida. Mas é uma mistura de ser irrequieto e olhar uma oportunidade nova, né? Era uma oportunidade nova, cheia de desafios que você não sabia sequer quais eram exatamente. Que desafios foram esses que você teve que encarar? Bom, quando a gente começou em educação, a gente começou até com uma marca, nem com a marca IBMEC, a gente começou com uma outra marca, que era uma marca voltada a tecnólogo, o IBMEC estava do lado, e eu me lembro que a gente tinha que preparar o processo de vestibular, pedir autorização de uma instituição nova, de uma IES nova, e lançar o vestibular para 3 tecnólogos. E era março, abril, e a gente queria fazer o vestibular em novembro. Eu me lembro que eu contratei uma pessoa que virou meu braço direito, o Francisco, e ele perguntou quem que ia fazer aquilo. Eu falei assim, você e eu. Ele levantou e foi embora. E eu não entendi, aí eu liguei para ele à noite e ele falou que eu era maluco. Aí eu falei, não sou maluco, vamos fazer. E nós fizemos, mas olhando para trás, se você pergunta se a gente tinha a real dimensão dos desafios e do timing de tudo, não tínhamos. Como é que o IBMEC entrou na sua vida? O IBMEC, o IBMEC existe, o Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, ele foi fundado, na verdade, pelo ministro Reis Veloso, que faleceu semana passada, e aí ele criou, ele dava cursos de pós-graduação e para mercado financeiro, que inclusive a gente mandava nossos trainees do banco para fazer esses cursos lá. E aí no final da década de 90, o Cláudio Haddad e o Paulo Guedes privatizaram os ativos educacionais do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, o IBMEC, que tinha uma unidade no Rio de Janeiro e estava começando a ter uma unidade em São Paulo, e foi aí que eu entrei. E aí como é que foi fazer essa transição de uma instituição que era uma instituição focada na formação de profissionais do mercado, mas não como uma instituição educacional de ensino superior, em tornar essa instituição um grupo educacional como o IBMEC se tornou? O IBMEC sempre teve muito prestígio nessa área de finanças. Então, a faculdade, quando ela começou, primeiro no Rio de Janeiro e logo depois em São Paulo,
Ela era uma faculdade muito nichada, mas ela tinha uma boa reputação. Mas começou pequeno. Então, vou dar um exemplo para você. No Rio de Janeiro, a gente tinha 2 andares num prédio na Avenida Rio Branco, e à medida que foi crescendo, a gente foi adicionando andares e virou uma confusão, porque os prédios lá são muito complicados. Eu me lembro que tinha um site que era dos alunos, que era Eu Odeio os Elevadores do IBMEC, que era uma confusão. E a gente ficou anos procurando um lugar, nós construímos um campus novo, o primeiro Build to Suit de educação e ensino superior no Brasil, fomos nós que fizemos no Rio de Janeiro. Então, foi um passo depois do outro. Aumenta um curso, aumenta outro curso, faz pós-graduação, faz mestrado. Ela era uma operação que dava lucro, digamos assim, estava no azul quando vocês assumiram? Não. Como foi esse processo de transição? Zero. Um negócio viável? Zero. Estava no zero e estava no zero. O Rio de Janeiro, especificamente, Belo Horizonte, não. Estava o Rio de Janeiro, estava no zero, mas era mais artesanal, assim, era mais artesanal. Então você tinha, por exemplo, professores tempo integral com remunerações diferentes e atribuições diferentes. Então tinha que fazer tudo, tinha que fazer plano de carreira. Era uma instituição de ensino padrão, quer dizer, as pessoas sabiam dar aula, mas não sabiam gerir o negócio pelo jeito. Sim. Sua mulher, que te apoiou nesse início da transição, quando começou a ver esses problemas esquentarem a sua cabeça, ela continuou te apoiando? Sim. Eu só tive 2 carreiras, né? Tive a carreira de banco de investimento e tive a carreira em educação. Acho que vai ser difícil encontrar uma outra coisa que futuramente poderá me dar tanto senso de realização quanto foi o IBMEC. Foi muito bacana, é um legado muito legal e agora é muito absorvente. É muito absorvente. Assim, é 24 horas por dia. Ela foi muito legal de ser muito parceira e na época que a gente começou a ter filho. Então, durante alguns anos foi difícil, mas eles cresceram eles cresceram com isso, né, com a educação. Vocês criaram o IBMEC, uma instituição de referência no segmento, que é o segmento de negócios, formação de profissionais para a área de negócios, e colocaram isso de uma forma em que essa pessoa, esse aluno do IBMEC, ele vê valor em estudar nessa instituição. Como é que é construir esse valor? A gente começou efetivamente com isso, depois a gente expandiu para direito, relações internacionais, engenharia, mas o mote sempre foi excelência. A gente sempre falou o seguinte: a nossa nota de corte, nós temos que ser 5 no ENAD, temos que ser reconhecido como A1, nós temos que ser reconhecido como está no 2º, 3º desvio padrão de geração de valor. Esse era o nosso nicho. E tanto fazia, se pegava aluno de rede pública ou rede privada, a gente já dava bolsa para alunos mesmo antes do ProUni. Então, a gente sempre gostou de excelência. Da mesma forma, apesar da gente ter pesquisa, e é curioso porque o IBMEC tinha e tem, né, pesquisa, mestrados profissionais, mestrados acadêmicos, quando a gente contratava professores, sempre a gente deixava muito claro que a nossa primeira obrigação era ensino. Pesquisa a gente gostava de fazer, mas era ensino, tinha que ter excelência no ensino. Como é que você convence um estudante que, via de regra, poderia escolher onde estudar no mundo, a estudar numa escola como o IBMEC? Nossos concorrentes sempre foram, sempre são, até hoje, as instituições públicas boas e, dependendo da cidade, as instituições privadas de características similares. Fundação Getúlio Vargas e parecidos. Então, neste hall é o aluno onde a gente pegava. O que ficava muito claro para os alunos é que, uma vez que eles entravam, a gente exigia seriedade. Então, a gente jubilava alunos. Então, tem a regra de pegou DPs, tantas DPs, 2 DPs, na terceira vez você é jubilado, o número de DPs que você podia pegar. E a gente efetivamente cumpria isso, independente de quem era o aluno. Então, se por um lado isso pode, entre aspas, machucar
se você vai pensar em fluxo de caixa, em termos de construção de marca e construção de posicionamento, não tem preço. E a relação entre os critérios educacionais, quer dizer, a qualidade do ensino que você oferece, e atrelado a isso a um custo, quanto maior a qualidade do ensino, certamente um investimento maior é necessário, com os interesses dos sócios? Boa pergunta. O IBMEC, ele ainda é uma instituição com fins lucrativos. Então, como é que você concilia excelência de ensino e pesquisa com a finalidade de ter lucro? Nós só fomos distribuir dividendos depois de 12 ou 13 anos. Então, tudo era reinvestido. Então, a gente tinha também uma outra marca que era mais difícil fechar a equação, porque a gente queria oferecer uma educação de muita qualidade para um público que não era o público A, para uma mensalidade mais barata, então era mais difícil. Mas mesmo no IBMEC, com o campus indo muito bem, com alta margem, a gente reinvestia tudo. Então, a gente queria mostrar que era possível, sim, ser com fins lucrativos e oferecer uma educação de alta qualidade. Qual é o espaço para esse tipo de negócio, desse tipo de educação no Brasil? Você tem que saber o que você é e o que você não é. No nicho bem mais em cima, é capaz de você fazer isso porque a mensalidade justifica. Então, como a mensalidade é alta, numa sala cheia, você consegue oferecer isso. Num posicionamento de meio da pirâmide ou embaixo da pirâmide, é muito complicado você oferecer, você exigir de um lado, olha, eu quero um ENAD alto, eu quero uma qualidade muito elevada e, ao mesmo tempo, você querer ter fins de lucro. É uma equação difícil, até porque você depende do material humano que chega, né, do aluno que chega. Nós nunca tivemos preconceito em relação a instituições que têm um posicionamento voltado para um público diferente. Contanto que ela agregue valor para o aluno, a gente entendia que ela era meritória. Mas a gente decidiu se posicionar para cima porque a gente falou assim, aqui a gente quer agregar valor aqui. Quando você fez essa migração do mercado financeiro para o setor educacional, foi logo depois que houve a flexibilização para que grupos educacionais com fins lucrativos iniciassem operação no Brasil. Isso. Até aquela época lá, ou eram instituições públicas ou eram sem fins lucrativos. Isso. Que oportunidade você viu naquele momento de fazer essa transição? O que você conseguiu vislumbrar num horizonte de longo prazo, e você deu esse longo prazo para sua esposa, o que você viu nesse período? Eu me lembro que antes do IBMEC, eu nem estava morando no Brasil, eu estava morando na Rússia. Eu fui abrir o banco lá na Rússia e eu me lembro que eu vi uma notícia na Bloomberg de uma universidade nos Estados Unidos abrindo capital. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, como é que uma universidade abre o capital? Eu sempre gostei de educação, tinha considerado até uma carreira acadêmica. Eu falei, como é que uma universidade abre capital? Não me pareceu algo trivial. E fui estudar e falei assim, impressionante. Falei assim, se isso nos Estados Unidos, se os drivers funcionam para isso nos Estados Unidos, no Brasil devem funcionar mais ainda, porque nós somos um país pior educado, estamos muito para trás. E o ministro, o Paulo Renato, saudoso ministro Paulo Renato, ele que mudou a lei e ele que permitiu que instituições de ensino pudessem ter fins de lucro. Na verdade, ele mudou a indústria, pois ele permitiu que muitas instituições privadas que se escondiam através de filantropia ou ser sem fins lucrativos, efetivamente passassem a se considerar com fins lucrativos para poder monetizar e rentabilizar suas atividades e seu patrimônio. Mudou a indústria. Então, isso foi, na hora que isso aconteceu, eu me lembro que eu li e falei assim, isso tem um alcance poderosíssimo, porque não existia uma indústria de educação no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, teve uma coisa que mudou no Brasil, que a educação entrou na agenda do país. Em 1999, quando começou a ter tudo isso daí, você abriu o jornal, raramente você lia alguma coisa sobre educação. Hoje você abre o jornal, qualquer jornal, você tem uma ou duas páginas sobre educação. Todo mundo sabe que é Enem, todo mundo sabe que é ENAD, todo mundo sabe que é ProUni, todo mundo sabe que é FIES, todo mundo sabe que é PISA. A gente passou a se medir. Então, quando eu me lembro que eu ia, a gente tinha, quando os filhos eram pequenos, a gente ia em festa, as pessoas me perguntavam,
Não, mas quanto que é o PISA? Quanto que é isto? Quanto que como é que alguma coisa se compara com outra? Então, a educação passou a ser uma agenda importante da população, que na época não é que não era, mas não era falado. Também porque não existia uma indústria, um mercado para isso. Recentemente eu ouvi da Cláudia Costin, que foi diretora sênior de educação do Banco Mundial, que assim, o Brasil, lógico, que tem grandes desafios pela frente ainda na área de educação e não são poucos. Mas ela diz o seguinte: a gente precisa fazer uma autocrítica, parar e olhar para trás. E quando a gente olha para trás, a gente vê que a gente já construiu muito. Você concorda com isso? O que você vê de bom que a gente já evoluiu? A Cláudia é muito especial e ela está certa. Se você olhar a fotografia não é boa. Principalmente, vamos falar em K-12, né, na educação básica. A fotografia não é boa. É só você olhar os nossos rankings em qualquer medição e não fica bonito. Se você olhar o filme nos últimos 20 anos, nós caminhamos imensamente. Caminhamos em marco regulatório, caminhamos em medições, caminhamos em pesquisadores, caminhamos em atratividade da indústria, pessoas querendo se engajar na indústria. Então, nós caminhamos. A questão não é essa. A questão é que, ao mesmo tempo que nós caminhamos, outros países, principalmente países de renda parecida, de renda per capita parecida com a nossa, caminharam mais. Então, quando você olha no filtro global, apesar da gente ter caminhado, a gente caminhou menos que os outros. E isso não é bom. Tem espaço ainda para investimentos ou propostas ousadas como a que você teve no final dos anos 90, em abril, iniciar um processo de excelência dentro da educação? O Brasil ainda tem espaço para isso? Tem. Não necessariamente em ensino superior, mas em educação básica, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, eu tenho visto coisas muito interessantes acontecendo. Basta ver a entrada dessas escolas bilíngues bem no high-end, a demanda que elas estão tendo, né? Em São Paulo, em Curitiba, no Rio de Janeiro, é uma demanda enorme, com mensalidades muito elevadas. Então tem sim consolidação em ensino fundamental. Hoje de manhã eu vi um projeto muito interessante de creche. Então tem sim. Se hoje você fosse administrar um grupo educacional que trabalha num outro segmento que não é o segmento premium, o segmento das massas, quais são os aprendizados que você teve lá atrás, que você colocaria e implementaria num grupo como esse hoje? Tá. Uma coisa que talvez a gente tenha sido dos primeiros, não quero falar o pioneiro, mas fomos dos primeiros, respeito ao orçamento, criação e obediência a métricas, ou seja, tinha que medir. Aquilo que você não mede, você não sabe o que acontece. A gente elencou, criou KPIs e métricas e a gente falou, vamos obedecer a isso. Incentivar e medir as pessoas de uma forma mais objetiva, fugindo do lugar comum de que em educação é tudo meio nebuloso ou difícil de medir. Era a obsessão por medir, era a obsessão por criar coisas, mas ao mesmo tempo mensurá-las. Eu acho que essa lição você carrega para qualquer outra indústria e, por que não, para outros segmentos da educação. E como usar essa gestão para levar qualidade para dentro da sala de aula? Vamos separar, se você me permitir, um pouco de K-12, né, de ensino fundamental e médio, e educação superior. A educação superior ela é consequência do ensino fundamental e médio. Não é razoável cobrar de uma instituição de ensino superior que capta um aluno D, devolver para a sociedade um aluno A. Isso não vai acontecer. Ele vem com deficiências de formação que essas instituições de ensino muitas vezes se desdobram para conseguir melhorar, mas não é trivial. Então, o desafio que nós temos, e é enorme, é antes, né? Como nós podemos melhorar a qualidade da nossa educação, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, e principalmente na rede pública. 40 milhões de alunos na rede pública, 8 milhões na rede privada. Não que a nossa rede privada os resultados sejam excelentes. Você tem algumas escolas excelentes, mas mesmo quando você olha no PISA, o resultado das escolas privadas, nós não ficamos bonitos na fotografia. Então, como que a gente consegue levar todas essas coisas para melhorar a qualidade da educação pública? Bom, algumas coisas estão sendo endereçadas. A Base Nacional Comum Curricular é um avanço, né? Para você, a implementação não é fácil, mas você fala, olha, eu vou exigir
este conjunto de conhecimentos de forma mínima. Depois disso, cada um, de acordo com a sua realidade local, com a sua, enfim, com o seu entorno, vai focar em algumas coisas. Mas passar a exigir coisas que são críveis, atingíveis e monitorar. O ensino público, o ensino superior público no Brasil, você acha que pode ter ganhos de qualidade? E eu pergunto isso baseado no seguinte dado. A gente percebeu nos últimos anos uma queda no posicionamento das principais instituições de ensino brasileiras nos rankings internacionais. Por exemplo, a USP, que sempre foi a menina dos olhos da educação superior brasileira, ela acabou perdendo espaço para outras instituições de ensino e, segundo alguns rankings, ela já está atrás da Unicamp. A Unicamp já fez isso. E aí a gente faz uma análise até crítica. Nem foi tanto pelo grande avanço da Unicamp, mas foi porque a USP perdeu terreno mesmo, né? Qual que é o destino do ensino superior no Brasil? Bom, você mencionou minha alma mater, né? A USP, que eu sou formado em Economia na Universidade de São Paulo, né? A Universidade de São Paulo passou 3 ou 4 anos seguidos nos últimos anos, onde as despesas eram maiores do que as receitas. A receita vem quase que exclusivamente da alocação de impostos estaduais, que vão para as 3 universidades estaduais, ICMS, e o problema é que as despesas passaram até as receitas, 1 por causa da recessão e 2 porque por causa da rigidez das despesas. Então, a USP foi obrigada a utilizar do seu fundo patrimonial. Claramente, durante 3, 4 anos, isso teve um efeito devastador na USP. Mas, ao mesmo tempo, também está forçando a USP a olhar um pouco para si e falar o seguinte: o que nós queremos ser? Nós temos que oferecer tudo isso? A USP fez uma expansão para a USP da Zona Leste. Fez sentido? Valeu a pena? Como é que estão esses cursos lá? Utilizar melhor os recursos. Vamos extrapolar um pouco a USP, porque a USP, com todos os seus problemas, ainda é uma ilha de excelência, assim como a Unicamp, né? Qual o papel das universidades públicas no Brasil? É formar que tipo de gente? E para quem? Né? Com a política de cotas que foi implementada, ao menos está endereçando uma questão falando assim, olha, uma parte das vagas é reservada para alunos vindos da rede pública que, como vem de impostos, então nós vamos alocar uma parte das vagas para lá, que, por sinal, eu já me debati muito sobre isso, mas eu sou a favor. Mas, ao mesmo tempo, faz-se uma questão seguinte: por que é um tabu cobrar a universidade pública de quem pode pagar? Por quê? Eu já perguntei isso para várias pessoas, inclusive já perguntei isso para pessoas que foram ministros da Educação, 3 que hoje são ex-ministros da Educação, de partidos diferentes, e os 3 me disseram que eram favoráveis à cobrança de mensalidade nas universidades públicas de quem pode pagar. Eu ouvi do Cristóvão Buarque isso. O Cristóvão era um deles. O Cristóvão era um desses ministros. E um sujeito muito inteligente, que são favoráveis. Por que não discutir isso? Por que não permitir e dar liberdade para as universidades fazerem cursos de pós-graduação regulados, não regulados, para aumentar suas receitas? Por que não permitir que os professores de tempo integral também possam fazer outras coisas? A universidade pública ela é estanque. Eu tenho exemplos de outros lugares do mundo, eu transito em outros lugares também, visitando universidades, em que a aproximação da universidade com a sociedade, com o mercado, é infinitamente maior. Vou dar um exemplo para você. Anos e anos atrás, eu tentei fazer uma doação para a Universidade de São Paulo, não consegui. Por quê? Não tinha um mecanismo para receber o dinheiro. Ou seja, ações como essa poderiam ter ajudado a USP a se manter na posição que ela estava. E não existe mecanismo. Agora, o seu atual momento hoje como investidor, e você segue na área de educação. Você tem feito investimentos em startups do setor educacional, as edtechs. Sim. E por que você investe nesse setor? O que você espera que esse setor possa gerar? Tá. Bom, primeiro porque eu adoro educação. É a paixão da minha vida e quero continuar. Eu sempre gostei, eu sempre ajudei, dei mentoria para bastantes empreendedores, principalmente na área de educação, pela Endeavor e por outros, e um me apresenta o outro, e eu gosto muito de ajudá-los, e eu acabei investindo em algumas, aqui no Brasil, agora também nos Estados Unidos, e os empreendedores em educação, eles são heróis, eles são ótimos, porque o Brasil conspira contra, né?
o empreendedor. E na educação também. E tem gente nova fazendo coisas espetaculares em educação, espetaculares, seja em tecnologia, seja criando produtos novos ou serviços. Então, a vertical de EdTech é uma vertical que ela já existe há alguns anos. Eu tenho bastante confiança que a gente vai ver muitos frutos nessa safra que começou há uns anos atrás, de empresas que estão indo bastante bem. Qual a expectativa? O que você prevê? Você teve uma boa visão, você vislumbrou um horizonte de 10 anos quando ingressou no IBMEC. Você consegue ver o que as startups vão produzir daqui a 10 anos? Sim, tem gente, por exemplo, tem startups que oferecem cursos online de todo tipo diferente, seja não regulados, esquece os regulados das faculdades, que hoje já tem uma startup que eu sou investidor, que hoje só de cursos preparatórios para o Enem tem 260 mil alunos matriculados e indo muito bem. Tem outras startups que conseguiram ajudar as universidades a captar alunos de uma forma que eles não captariam e oferecem outras vantagens. Tem gente fazendo tecnologia educacional, por exemplo, em softwares, em sistemas de gestão que ajudam as universidades. Tem gente que dá curso remedial, tem gente que dá curso oferece inteligência para ajudar as instituições de ensino a tomar melhores decisões. Tem projetos de primeira infância, de creche. O mundo está se abrindo nos próprios mercados de sistemas educacionais, que era um mercado muito tradicional. Hoje a tecnologia está permeando e tem empresa que abriu capital se posicionando como empresa de tecnologia. Eduardo, obrigado. Foi um prazer bater esse papo com você. Obrigado pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado desse papo. Se você gostou, compartilha, curta e assista o próximo Fundação. Até mais.